Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista em parceria com o EPC. Nós mantemos esse quadro quinzenal, Conexão EPC, onde são respondidas aqui questões envolvendo temas referentes à psicanálise, suas intersecções, destinados aí ao público interessado em geral. Pergunta de hoje, uma pergunta do Nestor Bento, que é: qual a relação entre psicanálise e neurociência? Eu acho que essa é uma pergunta bem contemporânea, uma pergunta bem recorrente, tendo em vista que existe, a princípio, hoje, uma ideia concorrencial, não é, entre dois campos do saber tão distintos quanto a psicanálise e a neurociência. Não é que não haja uma relação entre elas, não é propriamente dita. Mas a gente pode dizer, enquanto a neurociência está tratando de uma questão propriamente pensada a partir de um paradigma de ciência, ou seja, não é, com um objeto, em primeiro lugar, pré-definido, a psicanálise não trabalha nessas questões e a gente volta à discussão entre a diferença entre a ciência, né, e a psicanálise, se a psicanálise estaria inserida em ciência, etc. Tal coisa que eu já falei aqui, assunto que eu já tratei em outros vídeos. Eu acho que o que a gente pode pensar a princípio é que nessa questão da neurociência em específico, mas isso se aplica a qualquer campo científico, né, a possibilidade, né, e já foi dito isso por outros profissionais, a possibilidade da paráfrase em ciência, no campo da ciência, né, da extensão do conhecimento, da, 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 da subjetivação a partir da praxis, por exemplo, né, no campo que envolva ciências de um modo geral, né, a neurociência, a neurologia, que são campos é, limítrofes, vamos colocar dessa forma, enfim, é muito diferente do campo psicanalítico, né? Isso porque a gente tem aí um ponto que é bem interessante e deve ser bem frisado. Quando a gente fala em mente em psicanálise, né, e esse também é um discurso que não é meu, né, um discurso que já vem de uma longa tradição de estudos, sobretudo no campo lacaniano, quando a gente fala em mente, mente é um conceito que para a psicanálise ele não tem força, não é propriamente dita. Lacan disse isso várias vezes. O próprio Freud, a partir de um determinado momento na sua teoria, começou a se desvincular da questão, né, de um organodinamismo, de uma organodinâmica, da ideia de quimismo, de química mental, de quimismo cerebral, etc. e tal. Então, a partir dali, a gente tem um distanciamento muito grande entre essas questões, porque a psicanálise não trabalha com um conceito forte de mente. Né? Quando esse conceito aparece, ele aparece de forma colateral. Então, o que eu percebo é uma relação, sim, complementar, talvez, entre neurociência e a psicanálise, assim como a neurociência e a psicologia de um modo geral, né? Assim como a psicanálise, a sociologia, a filosofia, enfim, existe um diálogo possível, né? Mas que não é, digamos, de certa forma, possível de uma plasmagem, né? Porque nós estamos tratando aí não só de objetos diferentes, mas de uma ideia propriamente de objeto na ciência, que é uma ideia muito diferente, não é? Da psicanálise, onde a relação entre sujeito e objeto é de outra ordem, é da ordem de uma torção moebiana, não é de uma ordem de uma separação, mas sim de uma ordem não disjuntiva, né? De uma ordem perceptível a um nível de condensação, perceptível a um nível, enfim, de uma certa possibilidade, né, da gente ter aí um desenho dessa relação entre sujeito e saber. Então, eu diria, grosso modo, que existe uma relação, mas é uma relação de vizinhança, né? Não é uma relação, digamos, tão verticalizada, por exemplo, quanto a relação que existe entre a arte e a psicanálise, por exemplo, né? Entre a psicanálise e a história de um modo geral, né? É uma relação um pouco mais verticalizada, um pouco mais angulada nesse sentido. Eu espero ter respondido essa questão. Um grande abraço a vocês e nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Até lá.